Sabemos sobre encarnação, reencarnação principalmente, o que nos leva ainda a perpetuar preconceitos? O que nos leva ainda a imaginar que uma família tenha que ser a família formada pelos laços da consanguinidade? Até porque nós somos, digamos, conflitantes em nossas argumentações, nós somos contraditórios. Porque nós falamos que somos cristãos, nós falamos que amamos a Jesus, que amamos a Deus, mas, ao mesmo tempo, nós limitamos o nosso conceito de família a essas formações feitas pela consanguinidade e pela tradição do marido, mulher, filhos. Mas o próprio Jesus, em quem nós dizemos acreditar, e aquele Jesus que nos deu as lições de maior amor possível, nos deu também algumas lições sobre família. Então, nós temos, por exemplo, situações, eu vou ler aqui para vocês algumas situações. Tem um comentário aqui, não. José, tem aqui o comentário do José. Eu não enxergo muito bem aqui, não, porque eu estou falando do meu telefone celular, as letras são pequenininhas, então, se você quiser entrar aí e falar, fica à vontade. Bom, então nós estamos aqui. Eu ia falar sobre o Evangelho de João, tá? Eu ia falar sobre o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27, tá? E nesse capítulo, nesse versículo, nesses dois versículos aí do 25, 26 e 27, são 3 versículos do Evangelho de João, Jesus, quando está lá próximo ao seu momento derradeiro aqui entre nós, na encarnação, quando já está na cruz, olha lá para baixo, vê todas aquelas pessoas que estavam ali e ele acaba, de uma certa forma, fazendo meio que uma sentença de adoção. Ele dá uma sentença de adoção. Então ele vira para 2 pessoas muito queridas dele e ele diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, que seria João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ou seja, Jesus, no momento da sua partida, entende que, de alguma forma, ele faria falta para a humanidade, evidentemente, e mais falta ainda para aqueles seus mais próximos, que conviveram com ele desde o nascimento, e no caso de João, que foi um apóstolo a quem ele teve uma devoção, um carinho, por quem ele teve um carinho muito grande, né? A ponto do próprio João se intitular como o apóstolo querido, o apóstolo favorito, enfim, essas, né, como ele diz aqui, o discípulo amado, né? Então, Jesus se preocupa tanto com a continuidade, principalmente numa sociedade em que a mulher tinha papel, não vou nem dizer secundário, mas talvez terciário, quaternário. A mulher era um papel praticamente de cuidar da casa, e a mulher tinha valor, principalmente quando era casada ou quando tinha pai, né? O valor das famílias era definido pela figura masculina. Então, uma mulher sozinha era um estorvo para a sociedade, porque ela não trabalhava, ela não tinha o seu próprio sustento, ela não podia trabalhar. Então, a sociedade tinha que se cotizar para sustentar aquelas viúvas, né? Então, a viúva era sempre um caso que a sociedade via como um peso, um fardo, né? E Jesus já sabia que Maria já não tinha mais a presença de José, seu pai, que já havia desencarnado, e como ele está também de partida para o plano espiritual, ele imagina, bom, e agora? Como é que fica minha mãe? Né? Não tem notícia do que aconteceu com os possíveis irmãos de Jesus nesse momento, mas ele aproveita aquele momento para falar, então, com João e com Maria. Então, ele entrega a João, Maria, e diz: eis aqui o teu filho. E a Maria, ele diz, e a João, perdão, a João, ele diz: eis aí a tua mãe. E a Maria, ele diz: eis aqui o teu filho. Né? Ele dá ali uma sentença de adoção, costumo brincar dizendo que ele deu ali uma sentença de adoção, preocupado com as questões aqui da matéria, né, com os laços sanguíneos. Ele constitui ali uma nova família através dessa proximidade, dessa afinidade. E ele tinha certeza que João tomaria conta de Maria, assim como fez, a levando até Éfeso e tal, e foi com ela até o desencarne, fazendo com que ela pudesse voltar com muita paz ao plano espiritual. Então, o próprio Jesus, em outro momento também, né, naquele momento que ele estava sendo já perseguido
e ele entra numa casa para fazer uma palestra lá, né? Esqueci a palavra, gente, mas ele entra lá para fazer um sermão, alguma coisa do tipo, uma pregação, lembrei. Ele é alertado, né, uma mensagem que chega lá de fora que Maria e os seus irmãos, né, esses sim, os irmãos físicos, né, na carne, teriam avisado para ele tomar cuidado, estavam lá fora querendo retirá-lo dali porque estavam com medo que ele fosse preso e levado a julgamento, né? E é nesse momento em que a mensagem vem lá de fora, chegando, que era uma casa que estava lotada, né, a multidão ali querendo falar com Jesus, e a mensagem chega até Jesus dizendo: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí ele diz: ah, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Muitos até podem interpretar isso equivocadamente e apressadamente como sendo uma grosseria de Jesus com a sua família, né? Poxa, como assim? Jesus é grosso com a sua mãe, né? Quem é minha mãe? Como assim? Mal educado esse Jesus, né? Mas, na verdade, ele mostrava ali a maior relevância naquele momento das pessoas que estavam vinculadas, conectadas à imagem do seu evangelho. Claro que Maria estava com Jesus naquela luta, mas Maria tinha medo de perder o Jesus físico, o filho físico, enquanto Jesus tinha ali uma missão muito maior do que simplesmente estar presente em corpo físico. Então, Maria estava ali na tentativa de proteger o Jesus humano, e o Jesus divino, o Jesus grandioso, estava ali fazendo a difusão do evangelho, né, para todos. Então, naquele momento, a família de Jesus era representada por todos aqueles que estivessem voltados para a mesma questão, para o mesmo foco. Então, Jesus diz: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não no sentido grosseiro, não no sentido de negar a sua mãe ou de ser rude com a sua mãe, mas